Vai Corinthians! Começando um vídeo novo aqui no canal, num estilo bem diferente, eu acabei criando esse estilo aqui bem na hora mesmo. Pra quem não acompanhou, ontem no Twitter eu postei um teste, né, no Facebook também, um teste no BuzzFeed que é Todo Mundo é um ídolo do Corinthians, mas um filme clássico. Uma junção dos dois, né? Você faz o teste e descobre qual você é. E bem, eu achei legal essa ideia e vou transformar em um vídeo, né, comentando cada um. No caso aqui são os 7 disponíveis no teste. Se gostaram desse estilo de vídeo eu posso fazer mais com outros jogadores. Então, bora lá. Corinthians! Bem, para dar início, o primeiro da lista, que é o... vamos em ordem cronológica assim, né? É o Rivellino, e no caso o filme que ele é parecido é o Yojimbo, do Akira Kurosawa, o grande diretor japonês, o maior talvez, se bobear o maior diretor da história também. E bem, Yojimbo é um filme clássico que inspirou e continua inspirando grandes diretores, como por exemplo Sergio Leone, que fez a trilogia dos dólares com Clint Eastwood, claramente muito inspirado em Yojimbo. O George Lucas, muito Star Wars também está nesses filmes, entre outros. Seria uma lista bem extensa, tem no mínimo uns 4 filmes que é remake desse aqui. E bem, o Rivellino é a mesma coisa. Ele é um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos e inspirou outros grandes que vieram depois. Não tem como não citar o Zico, o Maradona, principalmente o Maradona, que sempre fala do Rivellino. Eu acho que o Rivaldo, o Ronaldinho, todo mundo pegou o estilo do elástico, até o Romarinho já fez uma vez. E bem, o Rivellino é talvez um dos jogadores mais influentes da história, assim como o Yojimbo é um dos filmes mais influentes da história. Bem, dando sequência aqui, o outro jogador é o Vladimir, jogador com mais jogos na história do Corinthians, e o outro é Os Bons Companheiros, de Martin Scorsese. A questão aqui é bem simples. Os Bons Companheiros, ele é um dos maiores filmes que eu já assisti, um dos meus favoritos, mas que infelizmente ele foi bem sacaneado no Oscar, né, pra falar a verdade. Ele perdeu a grande parte das indicações que ele não ganhou. Acho que ele ganhou algumas técnicas e é de melhor ator com o John Pesci, bem digno esse daí, valeu, acertaram nesse. E bem, fizeram uma revotação, assim, um prêmio que chama 2020, de 20 anos depois do Oscar, eles avaliam os filmes, quem deveria ganhar. E bem, nessa o Bons Companheiros ganhou tudo. E como assim no Oscar tirou tudo dele? Então, o Vladimir, assim como Bons Companheiros, ele foi também bem sacaneado pela história, porque é um jogador muito importante e ninguém valoriza tanto. A gente tipicamente pega outros jogadores como os ídolos e ninguém fala muito do Vladimir. Agora que eu acho que tá voltando mesmo, assim, ele ter mais espaço. Inclusive eu gostei muito que o Corinthians fez um post contando a história dele. É um dos maiores ídolos da história do clube e merece mais reconhecimento. Assim como os Bons Companheiros, do meu diretor favorito, que é o Martin Scorsese. Bem, falando de Vladimir, não dá pra deixar de fora o Dr. Sócrates, que vem agora em seguida. Ele que tá junto com o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, o filme que meio que inaugurou o cinema novo, é um dos que inauguraram, né, o movimento do cinema nacional. Já falei um pouco dele, eu acho, num podcast, não lembro se era sobre o Mazzaropi, depois eu acho que é a nova Hollywood, pra falar a verdade, que eu cito cinema novo. E bem, é um filme que é bem polêmico, é bastante político e influenciou muito o cinema nacional, assim como o Sócrates influenciou muito o futebol brasileiro, era um jogador político, mas assim, os dois eram muito talentosos. Tanto Sócrates como o Glauber Rocha estavam no cinema, né? O Glauber Rocha não jogava futebol, que eu saiba. E bem, os dois se relacionam muito porque eles têm um grande reconhecimento no Brasil e fora do país os grandes críticos, o próprio Martin Scorsese cita como os maiores influenciadores. Assim que existe até inclusive um livro do Sócrates, que o prefácio é escrito pelo Cruyff, a gente não tem muita noção do tamanho que ele tem fora do país. Inclusive eu tenho o documentário, né, Rebels of Football, que é o Eric Cantona comentando que o Sócrates é um dos grandes importantes, né, nesse documentário. Bem, agora eu acho mais legal dessa lista é essa, o Craque Neto com Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Bem, os dois são bem explosivos, né? O Tarantino, ele é um diretor bem famoso, talvez dos diretores mais cults ele seja o mais famoso, né? Todo mundo conhece meio que Quentin Tarantino. Assim como o Craque Neto, né, dos jogadores antigos, ele tá mais em evidência porque ele tá todo dia na TV. E bem, não só essas ligações, mas acho que o filme em si, o estilo de filmagem, tudo me lembra um pouco Neto. Aquela parada não é linear, fica mudando de
de história toda hora, então uma parte tipo, no passado, volta pro presente, vai pro futuro, fica mudando toda hora. Assim como o Crack Neto, a conversa dele também é muito louca, ele tá conversando de uma coisa, tipo, tá falando de futebol, do nada muda pra falar de pão, não faz muito sentido. Mas é isso, acho que ficou bem legal esses dois juntos. Bem, o próximo, não menos importante, Marcelinho Carioca Central do Brasil, um dos clássicos de cinema nacional, do cinema nacional de Fernando Salles. Posso estar enganado agora. Mas bem, os dois são filmes muito marcantes, muito queridos pelos fãs, principalmente a torcida do Corinthians ama o Marcelinho, todo mundo que gosta do cinema nacional ama o Central do Brasil. Foram muito influentes quando saíram. O Marcelinho Carioca foi por muito tempo o maior jogador do Corinthians, do time. De 95 até mais ou menos 2001, ele era o grande jogador do Corinthians. E bem, só que os dois tiveram, né, no cenário internacional, eles não deram certo. O Central do Brasil foi indicado aos Oscars, isso é muito importante, mas acabou perdendo, né, naquele Oscar mais polêmico da história. Falar que não deu certo foi sacanagem minha, né, ganhou um monte de prêmio. E bem, o Marcelinho Carioca ele não deu certo no Valência, acabou não indo para nenhuma Copa. A de 98 ele tinha que ter ido. É uma crítica minha ao toda a CBF, porque, pô, deixar o Marcelinho de fora foi sacanagem. E bem, ele acabou não ganhando a Libertadores, né? Então ficou aquela marca, né? Mas mesmo assim, são dois muito importantes, são grandes do futebol brasileiro. Os dois o Marcelinho, né? Confunde um pouco fazer esse tipo de vídeo. Bem, o Marcelinho é, na minha opinião, o maior jogador da história do Corinthians, pelo menos em tempo, em título, assim, ele era muito decisivo em finais. E não tem como não colocar ele nessa prateleira, né? Bem, o próximo, Ronaldo com Matrix. O mais legal disso é que foram dois que, eles, a partir do momento que chegaram, mudaram tudo que veio depois. O Ronaldo, depois que chegou no Corinthians, o coisa mudou de patamar, revolucionou tudo, né? Principalmente a questão de ter um centro de treinamento, ter a maior imagem, né, internacional. E assim como o Matrix, ele chegou e mudou a história do cinema, os filmes de ação nunca mais são o mesmo, todos têm ainda hoje um pouco de Matrix dentro deles, seja no estilo de filmagem, seja de querer meter filosofia no meio, seja de botar computação, tudo vem muito influenciado de Matrix, que vem muito influenciado dos animes também, principalmente Ghost in the Shell, e assim, Matrix das irmãs Wachowski agora, né, tinha esquecido de citar o nome delas. E bem, por isso que liga muito com o Ronaldo. Foram dois fenômenos, um da cultura pop e o outro do futebol, né? Que, ainda mais que o auge deles foram na mesma época, né? Querendo ou não. E bem, para terminar, não menos importante, o Cássio com Mad Max Estrada da Fúria, filme de George Miller. Bem, o que seria a ligação dos dois? O mais legal, o Mad Max é uma franquia bem antiga, ficou muito tempo parada. E quando foi anunciada a volta, ninguém levava muito a sério, porque estava anos de pré-produção. Eu, inclusive, tenho um podcast sobre o Mad Max e o Corinthians de 2015, bem legal. Vou tentar deixar aqui na descrição. E acabava que ninguém levava fé nesse filme, até que saiu aquele primeiro trailer que foi arrebatador e ficou, caraca, vai ser um filmão. Assim como foi o Cássio. O Cássio, quando chegou no Corinthians, ninguém sabia quem era Cássio. Tem até o áudio lá, não lembro nem áudio, acho que é um vídeo, não lembro que jornalista sacaneando quem é Cássio, por que tá vindo pro Corinthians. E bem, acabou que o Cássio calou a boca de todo mundo e tá até hoje, né, talvez o maior goleiro da história do Corinthians, junto com o Ronaldo. E assim como o Mad Max, ele chegou arrebatador e é com certeza o melhor filme de ação dessa década, desse século talvez, e um dos maiores filmes de ação de todos os tempos. Assim como o Cássio, na minha opinião, é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. É isso, né? Vídeo aqui completamente diferente, eu tô até com esse visual meio Rambo aqui, de brincadeira, pra falar de cinema, né? Eu queria agradecer por terem assistido, pedir que se inscrevam no canal, ativar o sininho, essas coisas que vocês já sabem, né? Compartilhar com os amigos, principalmente. É isso, vai Corinthians. Opa, como sempre eu esqueço isso, né? Vai Corinthians. Ó, Renguloso de garra. Corinthians!